Você já se sentiu intocável, isolado do mundo por uma condição, uma dor ou uma vergonha que te faz sentir impuro, indigno de ser abraçado? Em nossa sociedade, muitas vezes, construímos muros ao redor daqueles que são diferentes, que sofrem de doenças que não compreendemos ou que carregam um passado que julgamos. A Bíblia nos conta a história de um homem que vivia essa realidade em sua forma mais extrema. Ele era um leproso, um homem sem nome, sem casa, sem família, cuja única identidade era a sua doença. Mas a sua fé o levou a quebrar todas as regras, a se aproximar daquele que era puro. E o resultado foi um dos encontros mais comoventes e revolucionários de todo o Evangelho. E se você também se sente isolado em sua dor e anseia pelo toque de Deus, que pode te purificar, eu te convido a se juntar à nossa família. Inscreva-se no nosso canal Fonte Eterna para sermos lembrados da compaixão de Deus. E para já nos unirmos em um mesmo clamor, deixe um comentário dizendo: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Nossa história, nos evangelhos, nos transporta para uma das cidades da Galileia. Jesus estava ensinando e a sua fama já havia se espalhado. E de repente, um homem se aproxima. Mas não era um homem qualquer. A Bíblia diz que ele estava coberto de lepra. Para entendermos o impacto desta cena, precisamos mergulhar na realidade de um leproso no mundo antigo. A lepra, ou hanseníase, não era apenas uma doença de pele terrível, era uma sentença de morte social. Pela lei de Moisés, um leproso era considerado cerimonialmente impuro. Ele era obrigado a viver fora da cidade, a rasgar suas vestes, a deixar o cabelo despenteado e a cobrir o rosto gritando: "Imundo, imundo!" por onde passava, para que ninguém se aproximasse dele. Era uma vida de completo isolamento, de vergonha, de ser tratado como um morto-vivo. Aquele homem, portanto, ao se aproximar de Jesus, estava quebrando todas as regras. Ele estava arriscando ser apedrejado pela multidão por contaminá-los com sua presença. Mas o seu desespero e a sua fé eram maiores do que o seu medo da lei dos homens. Ele havia ouvido falar de Jesus, o curandeiro, e em seu coração nasceu uma esperança que ele não sentia há anos. E o que ele fez ao chegar perto de Jesus revela a profundidade de sua fé. Ele não exigiu uma cura, ele não gritou por atenção. A Bíblia diz que ele se prostrou com o rosto em terra e lhe suplicou. Foi um ato de total humildade e adoração. E as palavras que saíram de sua boca são, talvez, a oração de fé mais perfeita já registrada. Ele não disse: "Senhor, cura-me." Ele disse: "Senhor, se quiseres, podes limpar-me." Pense nesta frase: se quiseres. Ele não duvidava do poder de Jesus. Ele tinha certeza absoluta de que Jesus podia curá-lo. Sua única dúvida, sua única incerteza, era sobre a vontade de Jesus. Será que ele vai querer me ajudar? Será que alguém tão puro vai se importar com alguém tão impuro como eu? E ao mesmo tempo, ao dizer, "podes limpar-me", ele não estava pedindo apenas a cura da pele. A palavra limpar tem um significado muito mais profundo. Ele estava pedindo por purificação, por restauração completa, por uma nova vida, por uma chance de voltar para sua família e para sua comunidade. A reação de Jesus a este clamor humilde e cheio de fé é um dos momentos mais belos e revolucionários de todo o seu ministério. O que a lei proibia? Tocar em um leproso. Qualquer um que tocasse em um impuro se tornaria impuro também. Mas Jesus não opera pela lei dos homens, ele opera pela lei do amor. A Bíblia diz que Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu a mão e tocou-o. Imagine o impacto daquele toque. Para um homem que não sentia um toque humano de carinho há anos, um homem que só conhecia a rejeição e a distância, aquele toque de Jesus foi, em si mesmo, uma cura para a sua alma. Naquele toque, Jesus não se tornou impuro.
Pelo contrário, a sua pureza perfeita fluiu para o homem e expulsou a impureza dele. Naquele toque, Jesus estava dizendo: eu não tenho nojo de você. Eu não tenho medo da sua ferida. Eu vejo você e eu te aceito. E depois do toque da compaixão, veio a palavra de poder. Jesus lhe disse: quero ser limpo. Ele respondeu diretamente à dúvida do coração do leproso. O milagre foi imediato e completo. A pele foi restaurada, a doença se foi, e a sua identidade de impuro foi apagada para sempre. Jesus, então, o despede com instruções claras para que ele seguisse a lei de Moisés, ir se mostrar ao sacerdote e oferecer o sacrifício pela sua purificação. Jesus, ao fazer isso, não apenas cumpriu a lei, mas transformou aquele homem curado em uma testemunha inegável para as autoridades religiosas. O sacerdote teria que declarar oficialmente que um milagre que só Deus poderia fazer havia acontecido. A história do leproso é um convite e uma promessa para cada um de nós. Ela nos ensina que não importa o quão impuros ou quebrados nós nos sintamos por causa do nosso pecado ou do nosso passado, nós podemos nos aproximar de Jesus com um coração humilde. A nossa oração pode ser a mesma: Senhor, se quiseres, podes me limpar. E a resposta dele para nós, ecoando da cruz, é sempre a mesma: eu quero. Ele estende a sua mão, não com nojo, mas com uma compaixão profunda, nos toca em nossa ferida mais vergonhosa e nos torna limpos. A jornada daquele homem não foi apenas da doença para a saúde, mas do isolamento para a comunidade, da vergonha para a honra e da impureza para a pureza. É a mesma jornada que Jesus nos convida a trilhar. Que você possa ter a coragem daquele leproso para quebrar as barreiras que te separam de Jesus, a humildade para se prostrar diante dele e a fé para acreditar que ele não apenas pode, mas que ele quer te limpar e te dar uma nova história.